Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 16. Queria dizer que a irmã Gina se encontra ali, recebemos pedidos de oração. Hoje, quarta-feira, nosso culto de oração e intercessão. Ao final da mensagem, nós estaremos também, depois do louvor, fazendo aqui a leitura dos pedidos e agradecimentos para que a igreja possa estar intercedendo uns pelos outros. Irmãos, nós estamos, segundo a orientação de Deus, pelo Espírito Santo, trazendo uma série de sermões no livro de Atos dos Apóstolos, Esse é o livro histórico do Novo Testamento. E foi escrito por Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Cristo, segundo Lucas. E ele escreveu com todo o cuidado que um médico, alguém com a formação médica, poderia ter na sua época. Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, ele está escolhendo as pessoas de acordo com a demanda que ele vê. O livro de Atos traz muitos relatos de cura na área da saúde física, algumas na área da saúde emocional e outras espiritual também. E ninguém melhor do que o próprio evangelista Lucas, um médico, para poder relatar, até um pouco à luz da ciência daquela época, como que as coisas estavam acontecendo. Mas esse detalhe que nós vamos estar meditando hoje, acerca de algo que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, não se trata especificamente de uma cura no físico. Pedro não estava enfermo, Pedro não estava doente, mas ele estava necessitado sim de algo que certamente só Deus poderia levar para ele. E eu creio que nos dias de hoje, em vários momentos, talvez até mesmo hoje alguém esteja passando por uma situação assim, precisando de alguma coisa que só Deus pode trazer para você. E à luz desta história e da reflexão que o Senhor colocou no nosso coração, eu tenho certeza que nós vamos ver aqui como que Deus opera, e não há impossíveis, não há limites para o agir de Deus na nossa vida. Então vamos ler o texto e depois então vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 16. O texto nos diz assim: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: Ponha a capa e siga-me. E saindo, então, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram, então, a primeira e segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida,
que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele se dirigiu até a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém, queridos? Quando Deus assume o controle. Existem situações, e nós podemos identificá-las até mesmo nas nossas vidas, em que sentimos uma dificuldade enorme de suportar, e às vezes até mesmo de compreender. E muitas vezes, por não compreendermos, ela se torna mais ainda difícil, né? Mais difícil ainda de ser suportada. Na verdade, aquilo que deveria estar tomando o nosso coração naquele momento seria uma esperança que poucas pessoas às vezes conseguem sentir, mas que pela fé, a gente crendo, consegue ser consolado no poder de um Deus que, quando assume o controle da nossa vida, tudo vai dar certo. Nem sempre da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas sempre da maneira como Ele determina que será. E nós cremos, irmãos, que o que Deus determina para nós é sempre o melhor para nós. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12 que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Nesse texto nós estamos vendo uma situação semelhante. Agora era o apóstolo Pedro, um homem de Deus, estava executando, desempenhando aquilo que era a missão de Deus para a sua vida. E de repente as coisas pareciam que ia dar tudo errado. Uma situação difícil começou a acontecer ali em Jerusalém. O governo começou a perseguir os cristãos. Aparentemente não se sabia porquê, não havia motivo. Tiago, o irmão de João, tinha sido morto à espada, a mando do próprio Herodes. E aquele homem, percebendo que aquilo estava agradando os judeus, ele estava tentando matar vários dos cristãos. E conseguiu colocar as suas mãos sobre Pedro. Prendeu-o no cárcere. E algo começou a acontecer de sobrenatural naquele lugar. O natural na nossa vida, irmãos, é vermos aquilo que os homens maus começam a planejar acontecerem muitas vezes. Não é assim? Às vezes nós mesmos nos tornamos vítimas daquilo que é plano de homens maus. Às vezes nós mesmos conseguimos identificar, não é, quando que uma trama, até mesmo na dimensão espiritual, está acontecendo contra nós, nos ambientes em que nós habitamos, e às vezes nos permitimos ser oprimidos por situações assim. É nessa hora exatamente que o servo de Deus, a serva de Deus, precisa se lembrar de que há um Deus sobre nós, irmãos, sobre tudo e sobre todos, né, o qual tem o controle nas suas mãos. E quando nós dedicamos a nossa vida a esperar em Deus, coisas assim sobrenaturais vão acontecer. Qual era a situação da igreja em Atos, capítulo 12? E nós já falamos da situação da igreja em diversos outros capítulos relatados no livro de Atos dos Apóstolos. Era um momento de perseguição, aparentemente uma perseguição religiosa, mas nós vamos perceber que se tratava também de uma perseguição de cunho político. Esse Herodes, que mandou matar Tiago e que queria matar Pedro, entre outros também, não era o mesmo Herodes que tinha mandado matar as crianças na época do nascimento de Jesus. Era um novo Herodes que estava se levantando, ainda debaixo do Império Romano, e precisava se estabelecer politicamente. E apesar de ser um monarca, estava debaixo da autoridade do Império Romano, e tinha por missão dada pelo imperador romano manter a ordem
naquele território que estava sob o seu domínio. E para isso, ele precisava estar com a simpatia do povo. Então a gente percebe que há um quê de interesse político nesse momento em que, ao ver que a morte de Tiago estava agradando aos judeus, o rei Herodes então começou a pensar em matar outros cristãos. Queridos, há uma observação que a gente precisa fazer aqui. Quando as coisas começam a ficar assim, nebulosas, difíceis na nossa vida, a gente precisa parar, a gente precisa, em oração, pedir a Deus revelação, buscar compreender, não só a origem, mas também a natureza das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Parem os irmãos e percebam comigo que existem alguns problemas que nós enfrentamos que possuem origem e natureza diferente. Vou citar alguns exemplos. Alguns dos nossos problemas, irmãos, eles têm a sua origem na maneira como nós nos relacionamos. O seu temperamento está envolvido nisso. O temperamento da pessoa com quem você se relaciona também está envolvido nisso. Então, são problemas que têm uma natureza, no seu temperamento, tem uma natureza relacional, naquilo que diz respeito aos seus relacionamentos interpessoais. E isso pode levar, inclusive, casais a passarem por problemas de separação, isso pode levar, inclusive, amizades, levadas há anos, serem desfeitas por algum tipo de decepção ou alguma palavra maldita. E quando eu digo palavra maldita, entenda-se como uma palavra dita, por exemplo, no momento errado, uma palavra dita do jeito errado, e nem sempre porque é a verdade precisa ser dita daquela maneira, naquele momento em que a gente está pensando dizer. Isso gera grandes problemas na área dos relacionamentos. Nós poderíamos identificar alguns problemas que têm sua origem nas circunstâncias, nos momentos que nós estamos vivendo. Então, são problemas de natureza, às vezes, financeira, problemas de natureza política, como esse que estava acontecendo lá em Jerusalém e que estava levando os cristãos a serem perseguidos e mortos. Mas nós poderíamos também identificar, irmãos, que há alguns problemas que têm suas origens nos ambientes. Às vezes a gente quer ter paz, mas os ambientes em que a gente frequenta não são ambientes compatíveis com esse sentimento. Às vezes a gente quer construir um lugar de alegria, quer ter momentos de alegria, mas os lugares que nós temos frequentado e as pessoas com quem nós temos nos relacionado ali, não são pessoas que poderiam transmitir alegria ou criar um sentimento comum de alegria. Às vezes nós queremos sentir a presença de Deus, mas os lugares que nós temos frequentado, irmãos, provavelmente Deus nunca se sentiria à vontade em estar ali, ou melhor, nunca sentiria vontade de estar ali, que dirá à vontade ali. São várias incoerências naquilo que pensamos, naquilo que falamos e naquilo que fazemos. É nessa hora que nós, como cristãos espirituais que somos, precisamos pedir a Deus o discernimento. Senhor, por que estamos vivendo esse problema? Qual é a natureza, qual é a origem? Eu lembro de um ditado que diz assim: erva daninha tem que se cortar pela raiz. O mal se corta pela raiz. Se a gente identifica a origem, vai ficar muito mais fácil da gente se livrar do problema. Pedro estava passando por essa dificuldade, um problema circunstancial, não só o apóstolo Pedro, mas a igreja cristã naqueles dias. O que aconteceu especificamente com ele? E eu gostaria de refletir com os irmãos, por que será que Deus permitiu que acontecesse com Pedro algo tão terrível? Aliás, por que será que Deus permitiu acontecer com Tiago, irmão de João, antes da prisão de Pedro, a sua morte? Pior do que a prisão. Às vezes, irmãos, olha no versículo 4 comigo, o que diz o texto? Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, e certamente, irmãos, não está escrito aqui nesse versículo, mas certamente pretendia matá-lo também. Por que, irmãos,
submeter um prisioneiro cristão que só fazia o bem, não era crime hediondo algum o que Pedro estava fazendo, submetê-lo a uma vigilância de 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens mobilizados para vigiar Pedro. O texto mais adiante diz que havia sentinelas do lado de fora das grades, e que dentro das grades estava Pedro com as suas mãos algemadas. Certamente que este homem chamado Herodes sabia que não se tratava de um prisioneiro comum. Embora a razão para Herodes fosse política, ele sabia que o motivo que aquele homem tinha para ser preso não era tão político assim. Era alguém que estava fazendo diferença no meio do povo, porque professava uma fé num Cristo vivo, num Cristo ressurreto, num Cristo poderoso, num Cristo que morreu, mas que ressuscitou, e uma vez vencendo a própria morte, irmãos, e dado os testemunhos das outras ressurreições que Cristo fez, como a de Lázaro, como a do filho da viúva de Naim, como a da filha de Jairo, aquela menina de 12 anos, a gente sabe que algo sobrenatural poderia acontecer. Herodes sabia disso. 16 soldados. Como quem pudesse controlar, através do poderio humano, o poder de Deus que é sobre-humano, que é sobrenatural. Esse texto mostra que Herodes, de certa forma, quis desafiar o Deus do apóstolo Pedro. Quis desafiar o Cristo a quem o apóstolo Pedro proclamava. E por que Deus permitiu? Alguma coisa aconteceria com Herodes, e se os irmãos forem olhar o texto mais adiante, a partir do versículo 19, mostra como que foi a morte de Herodes. Ele que pensava matar Pedro, fora ele quem morreu. E morreu também de uma morte sobrenatural, uma morte súbita. Porque roubou a glória de Deus, e Deus não permite dividir a sua glória com ninguém. Mas olhando pelo lado de Pedro, um servo do Senhor que estava ali imbuído em fazer o melhor, arriscando a sua vida, e de repente ele vai preso. Às vezes, irmãos, nós incorremos num erro de acharmos que, se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos cumprindo aquilo que é a missão de Deus, a nossa vida será um mar de rosas, 1000 maravilhas, prosperidade em todos os sentidos nos espera. Errado. Existe uma prosperidade, sim, que é bem diferente daquela tão pobre, né, que é a prosperidade somente financeira. Essa prosperidade espiritual que te faz compreender as coisas, que te faz suplantar, superar as dificuldades e suplantar os momentos, essa sim é a promessa de Deus para nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu pobre financeiramente, irmãos, e morreu pobre financeiramente. Nós vemos Levi, também chamado Mateus, abrindo mão de um cargo público, seria hoje um auditor fiscal, ganhando mais do que seus 30 mil reais aqui numa sociedade brasileira, podíamos comparar assim. Sendo que a discrepância social naquele tempo era muito maior do que é hoje. Quando Jesus chamou Levi, Mateus, ele deixou a coletoria de impostos e seguiu o Senhor. Esse homem era próspero, irmãos. Ele enxergou que havia uma riqueza muito superior àquela que antes de se converter, antes de ter tocado e chamado pelo próprio Cristo, ele depositava sua confiança, ele começa a perceber que há algo muito superior. Aliás, irmãos, muitas pessoas lutam para se enriquecerem financeiramente e depois que se enriquecem, percebem que foi um tempo perdido. Não preencheu o vazio dos seus corações. Muitas pessoas e sofrem por conta disso. E sofrem. Quando a gente se entrega a Cristo, como o apóstolo Pedro se entregou, não faz diferença a vida ou a morte, irmãos. Não faz diferença a perseguição aqui, o que faz diferença para nós, não é porque nós percebemos isso ser real, é o abrir das portas dos céus.
entre ser perseguido aqui entre os homens e ser aplaudido nos céus, o que os irmãos preferem? Certamente que ser aplaudido nos céus. Mesmo que isso implique nas nossas perseguições aqui, nos nossos sofrimentos aqui. Sobre a ótica de Pedro e daquilo que tinha acontecido com o apóstolo Tiago também, por que Deus permite que os seus filhos, seus servos, passem por provações? Eu queria mostrar para os irmãos uma resposta, mas sobre a ótica de 3 apóstolos diferentes. O próprio apóstolo Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7. Os irmãos abram suas Bíblias. O apóstolo Pedro diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro abre o jogo com os irmãos. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que coisa linda, irmãos. O que o apóstolo Pedro traz aqui do Espírito Santo para compartilhar com uma igreja que naquele tempo estava sendo perseguida, enfrentando problemas, e o que tem a ver conosco hoje, não sofremos tanta perseguição, mas passamos por problemas também. O apóstolo Pedro vem dizer assim: olha, a tristeza de vocês hoje por conta dos problemas redundará para vocês em alegria, glória, louvor, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Sobre a ótica do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Paulo diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança, e essa esperança a qual o apóstolo Paulo se refere, não nos decepciona, irmãos, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu por Cristo Jesus. Amém? A gente começa a compreender então por que Deus permitiu que Tiago morresse. A morte para o crente, irmãos, é a glorificação. A morte para o cristão é lucro. Por que Ele permitiu que Pedro fosse preso, ser humilhado, correr um risco ali? Ninguém gostaria de estar no lugar de Pedro, no corredor da morte, sendo julgado por um tribunal comprado, corrupto, esperando que a injustiça viesse a acontecer. Ninguém que não tivesse a paz de Cristo em seu coração estaria dormindo como o apóstolo Pedro se encontrava naquele momento. Esse é o diferencial. Certamente com situações muito mais simples, muitos de nós aqui já teria perdido o sono naquela noite. Ele fala: precisamos muitas vezes passar por provações para melhorarmos a nossa condição espiritual. Muitas vezes a reação que nós temos aos problemas que vêm contra nós, irmãos, nos trai. Não reagimos como deveríamos reagir ou como queríamos reagir. E por não reagirmos da maneira certa, sofremos mais ainda. Pedro reagiu colocando a sua esperança em Cristo. O apóstolo Paulo traz um testemunho de que esses sofrimentos, essas perseguições, essas tribulações, que muitas vezes vêm sob forma de provação, elas produzem em nós mais perseverança, produzem em nós, irmãos, um caráter aprovado, produzem em nós uma esperança em Cristo, e essa esperança não nos decepciona. Eu já falei então de como Pedro encara as provações,
como o apóstolo Paulo também encara as provações. Agora a Bíblia também nos mostra o próprio apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que desafio. O sujeito está sofrendo, está sendo atribulado, provação é isso. E o apóstolo Tiago transmite essa mensagem do Espírito Santo, considere isso um motivo de grande alegria. Mas aí vai dizer por quê. Versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, que tem a ver com o caráter aprovado que o apóstolo Paulo falou. Maturidade cristã, integridade e caráter aprovado são coisas que caminham juntos. No versículo 12, capítulo 1, Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém, irmãos? Certamente que isso completa qualquer tipo de dúvida que poderia restar na nossa mente, principalmente para quem está passando por um período de provação, de tribulação. E talvez não esteja compreendendo o porquê, qual a origem, qual a natureza do seu problema. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos. Filipenses 4,13, Paulo diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Essa é a consolação que nós temos. Cristo nos fortalece. Muitas vezes Ele nos livra dos problemas, muitas vezes Ele nos dá livramentos, né? E às vezes nem ficamos sabendo, mas às vezes, irmãos, Ele nos prepara, nos capacita para suportarmos e vencermos os problemas. Deus não tem obrigação nenhuma de livrar-nos dos problemas, mas Ele prometeu estar conosco. No Salmo 23, Davi diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, Senhor. Aquele que se coloca como ovelha do próprio Deus, irmãos, não está livre do vale da sombra da morte, mas caminha com a certeza de que o cajado do sumo pastor estará sempre disponível para livrá-lo, acudi-lo, resgatá-lo, guiá-lo. Olha que coisa linda. A tua vara e o teu cajado me consolam. O verbo consolar aqui, ele resume tantas coisas que um cajado de um pastor pode fazer por uma ovelha. Corrigir, guiar, socorrer, quando ela cai no aprisco. Tantas coisas. Agora eu queria finalizar essa palavra, irmãos, mostrando que existe uma coisa que pode interferir nos planos dos homens e pode inclusive interferir nos planos de Deus. Que coisa é essa? Versículo 5, o texto diz que Pedro ficou detido na prisão. Mas o que estava acontecendo do lado de fora da prisão, irmãos? A igreja orava intensamente a Deus por ele. E se existe alguma coisa que pode interferir nos planos de Deus, ou fazer que Deus venha intervir nos planos dos homens, se chama oração. A igreja orava, e não orava de uma forma comum, orava intensamente. Tem traduções que diz incessantemente. É orar com vigor, orar com fervor e orar sempre. Você já passou por um momento assim na sua vida? Problema que tomou conta do seu coração, te angustiou, pode até te adoecer, e você percebeu que médico nenhum tinha solução, terapeuta, psicólogo, nada. Foi ajoelhado no teu quarto, em oração, diante do Pai,
que você viu a cura chegar até você. É isso. Uma oração incessante, uma oração intensa, uma oração transbordante. Isso pode fazer com que Deus venha intervir na sua história. Amém? E foi isso que aconteceu. A igreja orava por Pedro. Deus mandou um anjo. O anjo falou com ele. O anjo foi orientando, dizendo: saia, as cadeias, as algemas caíram em suas mãos, sem chave, sem nada. E Pedro estava ali, achando que era uma visão. Eu estou sonhando, o que está acontecendo? Eles simplesmente passaram por através daquelas sentinelas. Imagina, como se eles fossem invisíveis. Do lado de fora, no portão que dava para a rua, lá o anjo desapareceu. Pedro então se viu só naquele momento, e ele foi aonde? Justamente para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que depois veio a escrever o Evangelho de Marcos. Ali estava a igreja em oração, ali. E aí Pedro percebeu que não fora um sonho, que não fora uma visão, fora Deus que o libertara. É maravilhoso a gente perceber isso também, a reação do próprio Pedro, irmãos. Confiou que tinha sido Deus. Ele já sabia o que era graça, o que era misericórdia, e sabia que o Deus a quem ele servia, para este Deus não havia limitações, não há impossíveis. Ele se dirige então diretamente para a igreja, os irmãos, que ele sabia que estava orando por eles. Irmãos, a Bíblia nos mostra diversos exemplos em que a oração fez Deus interferir na natureza. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Na verdade, o planeta, a Terra, parou de rotacionar. A impressão que dá é que o sol parou. Para que o povo de Deus pudesse ganhar a guerra. Josué orou e interferiu no sistema solar. Deus mostrando o seu poder. Elias orou, e o fogo desceu dos céus sobre um altar, queimando a lenha, queimando a oferenda, queimando até o altar, tudo que estava molhado. No momento em que ele orou, irmãos. A gente percebe coisas maravilhosas acontecendo quando alguém se predispõe a orar. Imagina quando uma igreja inteira se predispõe a orar. Nós precisamos, irmãos, nos vigiar, para sabermos como está a nossa vida de oração, mas precisamos também nos vigiar, para vermos como reagimos e como reagiremos diante do milagre de Deus. Sabe por quê? Aqueles irmãos estavam orando, e de repente Pedro bate a porta. Rode, uma funcionária da casa, vem, reconhece a voz de Pedro. Ela nem abriu a porta, ela voltou para falar com os irmãos. Pedro está aí. Olha só que interessante, como que essa passagem desnuda a natureza carnal de uma igreja que, ao mesmo tempo que estava orando, sua natureza espiritual demonstra uma falta de fé. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro, e quando Pedro bate a porta, eles não acreditaram que fosse o Pedro. É um fantasma, é o anjo de Pedro. E só acreditaram depois que a porta foi aberta e Pedro entrou. Eu lembro de uma irmã que disse assim: pastor, quando a gente ora para chover, a gente tem que sair de casa carregando o quê? O guarda-chuva. A gente precisa se vigiar para não ter reações erradas, como a da igreja de Rode. Mas a gente precisa se vigiar para sempre ter a reação de Pedro, reconhecendo: o Senhor Deus operou na minha vida, o Senhor Deus me libertou. Amém, irmãos? E o final diz o quê? Que quando eles abriram a porta e viram Pedro, ficaram perplexos. O poder de Deus é assim, irmãos. Aliás, não é só o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus
nos deixam perplexos. E eu queria te convidar hoje a estar raciocinando, pensando nesse momento, sobre como que você precisa de ver esse poder sendo manifesto na sua vida. Amém? Feche seus olhos, por favor. Talvez esteja aqui hoje alguém passando por um momento difícil, de algum tipo de prisão, de algum tipo de cárcere, não como o de Pedro, mas um cárcere emocional, uma mágoa, uma falta de perdão, um desejo de vingança. São cárceres, são prisões que podem cair por terra agora diante de uma oração que atrai a presença do Pai e o poder de Deus sobre sua vida. Talvez haja alguém aqui hoje sofrendo, porque está vendo alguém a quem tanto ama sofrer. Talvez o problema não seja exatamente teu, mas é um problema que aflige alguém a quem você ama. Então você compartilha dessa dor, você compartilha do sofrimento do outro, e a Bíblia diz que deve ser assim. Eu quero te convidar a orar também, entregando a sua vida a Cristo. Fazer como Pedro fez naquele cárcere, descansar no Senhor. Deposite a sua confiança em Deus. Eu tenho certeza que, como o texto diz, você ficará perplexo. Essa esperança, como diz o apóstolo Paulo, ela não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor sobre nós através de Cristo Jesus. Você pode hoje ver, presenciar uma intervenção do Pai sobre a tua causa, sobre a tua vida, ou sobre o problema de alguém que está te afetando também. Confia, confia. A palavra do Senhor nos diz: confia em Deus de todo o teu coração, descansa no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor, é diante desta palavra tua, Senhor, não palavra de homens, que nós depositamos, Deus, aquilo que nos angustia, aquilo que se traduz como uma tribulação, ou pode ser até mesmo uma provação, Senhor. Pedimos nessa hora, Pai, que Tu venhas sobre a Tua igreja, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que está agora depositando a sua esperança, a sua confiança em Ti. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, Tu possas fazer milagres. Manifesta a Tua graça, Tua misericórdia, Senhor, Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, esteja agora a passear aqui neste lugar, Senhor, a tocar nos corações, a curar, Deus, aqueles que precisam de cura, Senhor. Dê alegria no lugar de pranto. Traga uma esperança, Senhor, para aqueles que estão desistindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.